Fala, gente. Professor Juarez, professor de História na área, beleza? Esse item, em particular, está falando de Jerusalém. Se eu pego Jerusalém, século XII, estou falando especificamente das cruzadas, que estão acontecendo lá na Idade Média. Então, os cruzados, né, o que eram os cruzados? Eles eram os padres guerreiros. Né? Vai ter uma formação de uma elite guerreira, de monges, de padres guerreiros, que vão formar, então, exércitos para confrontar e libertar Jerusalém da mão dos islâmicos, mouros ou qualquer outra etnia relacionada à religião islâmica. Ou seja, se você tem monges guerreiros, estou falando de onde ficavam os monges. E aonde ficam os monges? Nos monastérios. Então, você tem aí monastérios. Então, você tem aí. Olha só, interessante, eu vou ler o texto com vocês, que mesmo que você não tenha essa informação, talvez você chegue à resposta. Olha que interessante. A existência em Jerusalém de um hospital voltado para o alojamento e cuidado dos peregrinos, ou seja, as pessoas que iriam para Jerusalém em forma de adoração a Deus, ou seja, isso é uma peregrinação, assim como daqueles entre eles que estavam cansados ou doentes, fortaleceu o elo entre a obra de assistência e de caridade e a Terra Santa, Jerusalém. Ao fazer, em 1113, do Hospital de Jerusalém o estabelecimento central da Ordem, Pascoal II estimulava a filiação dos hospitalários, que é uma ordem dos cruzados. Tá? Era aqueles caras que usavam uma cruz gigantesca, principalmente na armadura e na roupa dele, com uma roupa preta com uma cruz vermelha. Ou branco, às vezes, a cruz também, dependendo do uniforme, da localidade. Pascoal estimulava a filiação dos hospitalários do Ocidente, e ele, sobretudo, daqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa, ou seja, nessa parte final do item, você tem da situação problema, você tem a resposta da questão. A união do militar mais religioso. Você tem a caridade junto com a guerra. Vocação caritativa primitiva, mas a fortaleceu. O acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental a letra A, já é a resposta. Surgimento do monasticismo guerreiro ocasionado pelas cruzadas. Mas se eu pegar as outras, olha que interessante, descentralização do poder eclesiástico nunca na Idade Média. O poder ainda estava concentrado na mão da igreja e o Papa não permitia que nenhuma ideia surgisse que não fosse aprovação dele. Tanto que as novas ideias que surgissem seriam chamadas de heresia e seriam julgadas pelo Tribunal da Inquisição. Alastramento da peste bubônica, o texto não está falando da peste bubônica. A afirmação da fraternidade medicante simulada pela reforma espiritual. Talvez este distrator aqui leve as pessoas a quererem marcar. E o que é mais engraçado aqui, né, é que esse item foi um item dificílimo, né, segundo as pessoas que o fizeram. Acharam a percentagem de acertos foi bem baixa desse item. A letra D poderia ser marcada, a afirmação de uma fraternidade medicante estimulada pela reforma espiritual. O texto não fala de uma reforma espiritual. O texto fala da transformação de um hospital em hospital militar de padres guerreiros. Né? Criação das faculdades de medicina. O texto também não falou isso de faculdade de medicina. Né? Fala da criação de um hospital, não de uma faculdade de medicina. E, aliás, na Idade Média ainda nem se tinha essa faculdade, que estava ainda, os árabes tinham faculdade de medicina, os cristãos ainda não. Beleza? Então, esse item em particular é a letra E, devido à interpretação do texto. Muito importante que vocês leiam o texto e interpretem ele, vão bem de acordo com o texto. Beleza? É isso. Um abraço.